Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos falar de um cara que é ator, dublador, músico, pastor e também gênio, bilionário, playboy, filantropo. Sim, galerinha, hoje nós vamos falar sobre o grande dublador Marco Ribeiro no nosso quadro Mestres da Dublagem. Vamos nos aprofundar sobre a carreira dele, falar de algumas curiosidades e finalmente, no final, vamos comentar sobre as principais dublagens que o Marco Ribeiro teve na carreira dele. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Lembrando que se você precisa de case, capinha de celular, películas, vai no site da G-Shield, utilize o cupom Comentário Nerd e lá você ganha 5% de desconto e ajuda o nosso canal. Chega de enrolação e vamos aí conhecer a carreira do grandioso mestre da dublagem, Marco Ribeiro. Marco Antônio Ribeiro da Silva nasceu no Rio de Janeiro no dia 22 de agosto de 1970 e ele é um ator, dublador, cantor, diretor de dublagem, diretor musical, tradutor, locutor, radialista, empresário, pastor evangélico brasileiro, ou seja, ele é um cara de muitas tarefas e muitas funções, um cara muito qualificado. E o Marco Ribeiro é cria de um bairro muito querido no meu coração, que é o bairro que eu moro, que é o bairro da Tijuca. Vale lembrar que a Tijuca é um bairro famoso por ser o berço da dublagem carioca, aonde situam-se vários estúdios, hoje em dia, né, obviamente a Delarte aqui, entre outros estúdios, e obviamente aonde se teve, né, o grande estúdio da Herbert Richards, que ficava aqui no meu bairro, e obviamente que o Marco Ribeiro é cria do bairro da Tijuca, o berço da dublagem carioca. E o Marco Ribeiro começou na dublagem em 1985, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. E ele começou em nada mais nada menos que nos estúdios da Herbert Richards. Em entrevista ao também dublador Cláudio Galvão, Marco contou sobre a experiência de com 15 anos trabalhar na Herbert e frequentar os mesmos espaços que os dubladores clássicos dos personagens que ele tanto curtia. E o Marco Ribeiro revelou que nos primeiros anos dele dublando na Herbert Richards, ele encarou tudo como uma escola, porque obviamente naquela época, diferente dos dias de hoje, a dublagem era feita por bancada. E ele muito jovem dividia, né, a bancada com vários dubladores que já tinham anos de dublagem. E ele ficava prestando muito atenção nesses dubladores e ele obviamente encarou aquilo como uma oportunidade de aprender e obviamente era muito difícil, porque várias vezes ele via o quão difícil era dublar com esses gigantes da dublagem. Em 85, com 15 anos, eu comecei na Herbert Richards, versão brasileira Herbert Richards, e uma escola, e você imagina um garoto de 15 anos chegando num pátio da Herbert, que todo mundo dublava junto, né? E você vendo ali, caraca, é aquela voz. E muitos dubladores faziam muita novela naquela época, linha de shows também. Falaram, caramba, é aquele cara que eu via no coisa, é o que faz a voz do fulano, que faz a voz do cicrano. E no início dos anos 90, o Marco Ribeiro fez algo muito legal na dublagem, que obviamente está relacionado à dublagem do Yu Yu Hakusho, um dos marcos da dublagem brasileira. O que acontece? As dublagens de anime normalmente estavam sendo realizadas em São Paulo. O Marco Ribeiro teve uma ideia de ir até São Paulo nas distribuidoras de anime e tentar pegar algum anime para ser dublado no Rio, mais precisamente na Audio News, que era um estúdio que ele estava à frente. O que aconteceu foi que ele foi a São Paulo, fez uma proposta de dublar um episódio de um anime de graça e se eles gostassem, né, dessa dublagem, obviamente que ele ia dublar o anime inteiro. E o anime que ele recebeu esse primeiro episódio para dublar de graça era nada mais nada menos que o Yu Yu Hakusho. E o Marco Ribeiro dublou, né, o Yuzuki, que é um dos personagens mais queridos, uma das dublagens mais marcantes de anime que já teve. Inclusive ele revelou que o Yu Yu Hakusho passou na TV Manchete, fez muito sucesso e depois de um tempo ele soube que a TV Manchete já pensava em fazer a dublagem do Yu Yu Hakusho no Rio, porque eles achavam que os personagens eram meio que cariocas, porque eles tinham um jeito meio malandrão, aquele clássico jeitinho carioca, e obviamente que a dublagem até hoje é considerada um marco na dublagem. Inclusive, Marco Ribeiro retornou à dublagem, né, do Yuzuki, do Yu Yu Hakusho, agora em 2023, quando a gente teve a série da Netflix, e os dubladores que estão vivos também retornaram aos seus personagens, e a dublagem ficou muito maneira, e foi uma homenagem linda para esse anime. Que bando de Zé Ruela.
Um outro trabalho marcante que o Marco Ribeiro teve na carreira dele de dublador, que inclusive tem um videozinho aqui no canal que eu conto um pouco dessa história, foi o do personagem Michael Kyle no Eu, a Patroa e as Crianças. Muitas pessoas não sabem, mas o Marco Ribeiro não é o primeiro dublador do Michael Kyle. Na verdade, o Michael Kyle inicialmente era dublado pelo Paulo Vignolo, e aí teve uma tretinha ali, uma situação, e depois o Marco Ribeiro substituiu ele, substituiu também, que ninguém percebeu. Inclusive, vou deixar no card aqui um videozinho dedicado que eu tenho, onde eu explico toda essa história, mas aí o Marco Ribeiro assumiu ali a partir da segunda temporada e fez, obviamente, um ótimo trabalho. Você esqueceu o hasta la vista. E por falar em substituição, que a gente está falando tanto, o Marco Ribeiro também substituiu o primeiro dublador do Woody. Sim, galerinha, muita gente fala que o Marco Ribeiro é o dublador do Woody, e definitivamente ele é, só que ele dubla o Woody do Toy Story 2 em diante. Na verdade, no Toy Story 1, o dublador do Woody era o Alexandre Lipiani. Inclusive aqui no canal também temos um videozinho contando sobre essa mudança de dublagem que também quase ninguém percebeu, mas obviamente aconteceu um acidente, infelizmente o Alexandre Lipiani acabou falecendo, e o Marco Ribeiro assumiu do Toy Story 2 em diante e faz um trabalho espetacular. Se você quer saber mais sobre essa dublagem, linkzinho no card também pra vocês. O que eu tô fazendo? Buzz! Peraí! Aonde você vai, Woody? Você tem razão, Mineiro. O Andy vai crescer. Não posso impedir. E obviamente que o Marco Ribeiro é um gigante da dublagem, com quase 40 anos dedicado à profissão. Além de ser dublador, vale lembrar que ele é diretor de dublagem, ele é cantor, já participou de várias canções, de várias produções musicais dos filmes, inclusive ele é dono de estúdio, e também, né, vale sempre lembrar que os dubladores têm vida além da dublagem, e o Marco Ribeiro, ele é muito conhecido por, além disso tudo, ele ser pastor. E ele é pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Kairos na Tijuca, aqui, obviamente, no bairro dele. E, obviamente, ele é um mestre da dublagem, um gigante, que, obviamente, se você quer saber mais do Marco Ribeiro, eu vou deixar na descrição o link do Desfoque Podcast, uma ótima entrevista dele com o Cláudio Galvão. Além disso, vou deixar o link da página dele da Dublapédia e da Dublanet e outras informações aí. Vou dar, obviamente, as fontes da onde a gente pegou todas essas informações para esse vídeo. E vamos finalizar o vídeo, obviamente, com aquela parte que vocês tanto amam, que é a parte que eu falo das dublagens do Marco Ribeiro, dos personagens e atores que ele dublou. E vamos começar, obviamente, pela brincadeira que a gente fez no início do vídeo, que é o fato do Marco Ribeiro ser o principal dublador de ninguém mais, ninguém menos que o Robert Downey Jr. Herói? Como você? Nasceu de um laboratório de experiências, Rogers. O que você tem de especial saiu de um mero frasco. Outro ator muito famoso de Hollywood, que ele é o dublador, inclusive aqui no canal tem videozinho mostrando os dubladores dele, é o Tom Hanks. Eu preciso dessa casa. Nós precisamos dessa casa. O encanamento não está perfeito. Além disso, ele obviamente é o dublador do Jim Carrey e dublou o Jim Carrey no ótimo Máscara, que é um filme que eu amo. E aí, que horas eu posso pegar você? Só tem um problema. Minha melhor amiga acabou de chegar e ela ia adorar ir também. Então, se você conseguisse uma entrada pra ela... Mas acontece que elas acabaram. Um outro ator muito famoso que ele dubla é o Martin Lawrence. Se se atrapalhar todo. Vocês me conhecem. Eu sou o primeiro a topar a ser um selvagem. E ele também é o dublador do Chris Rock, do Will Smith e do Carl Urban. Mas que droga, cara! A gente tem pessoas se matando por todos os lados da cidade e agora nós estamos importando vítimas. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho! Além de ser o dublador do Michael Myers, do Ben Henderson no It, capítulo 2, e também dublou o Charlie Sheen. Tomara que eu não tenha pensado em voz muito alta. Porém, a minha dublagem de ator favorito dele não poderia ser diferente. É um personagem que marcou a minha adolescência, que é o Michael Kyle, e não tem como falar da ótima dublagem que ele fazia, né, do ator Damon Wayans, vivendo, né, o Michael Kyle, que era muito bom. Golfe. O jogão fica pra hoje à noite. Você quer dizer que tomou uma pílula e seu cabelo cresceu desse jeito aí? E aí, o que acham do meu novo visual? Deve ser assim que chamam as pessoas com cabelos longos e belos. Dexter acabou de entrar aqui. Falamos dos atores, agora vamos falar dos personagens das animações, obviamente começando por um personagem que a gente já falou aqui no vídeo, que é o Woody, que ele dublou a partir do Toy Story 2 e dubla até os dias de hoje muito bem. E até quando eu seria
Mais um rasgo e o Andy me larga. Outro personagem de animação marcante ali dos anos 90 que ele dublou e eu particularmente adoro é o personagem, né, do Máscara, da ótima animação que a gente teve. Mas que tipo de demente você pensa que eu sou? E uma dublagem que ele faz de uma animação que todo mundo ama da Pixar é do Vida de Inseto, onde ele dubla o personagem do Flick, que obviamente é um dos personagens mais marcantes que infelizmente não retornou aos cinemas. Temos achar insetos maiores que venham aqui dar uma força e nos livrar daquele Hopper e sua gangue. Ele também foi o dublador do Charada de várias animações do Batman. Admirando a marca da beleza. O estrago em você pode ser mais severo. Além de ser o dublador do Chris McCrean na animação Drama Total e também por ter sido o dublador do Louva-a-Deus na franquia do Kung Fu Panda. Oi! Estamos aqui ao vivo do acampamento Wawanakwa, em algum lugar de Muskoka, Ontário. Eu sou o apresentador Chris McLean. Chega, vou entrar. Louva a Deus, nós temos ordens Eles e não... precisam de ajuda. Vamos! Eu vou alto, você vai baixo. Foi o dublador de ninguém mais, ninguém menos que o LeFou no Bela e a Fera e também dublou o Mestre Gato na dublagem da Herbert Richards da animação da Alice, né, no País da Maravilha. Mais cerveja? Pra quê? Nada consola. Sou um desgraçado. Quem? Você? Jamais. Gaston, você tem que voltar logo a ser o que é. Porém, obviamente que a minha dublagem favorita do grande Marco Ribeiro não poderia ser outra a não ser o Yuzuki do Yu Hakusho, que foi um marco da dublagem com muitas gírias, com muitas colocações brasileiras e cariocas nessa produção, que tornou, né, uma das dublagens de anime mais divertidas que a gente teve. Eu sei que tem uma galera que fica resmungando, mas essa dublagem é uma das melhores dublagens da história da dublagem brasileira. Não é mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba, olha. Caramba, ele se defendeu daquele chute com apenas uma das mãos. Eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Eu não vou deixar essa parada pra vocês não, sabia, hã? Então é isso. Esse foi o videozinho de hoje mostrando pra vocês a carreira, né, do Marco Ribeiro, um ótimo dublador, um dublador que hoje aí é uma figuraça na dublagem, um dublador que dubla muito, dirige muito e obviamente se você quer saber mais informações sobre Marco Ribeiro, na descrição a gente vai deixar outras informações, inclusive, obviamente, o Instagram do dublador. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito, seguir as nossas redes sociais e como eu já falei pra vocês, se você tá precisando de capinha, case, mochila, proteção pro teu celular, vai lá na G-Shield, né? E lá você consegue, com @comentário nerd, 5% de desconto e, obviamente, você ajuda o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.